O poder de metamorfose é um dos mais populares, versáteis e extraordinários poderes dos quadrinhos, mesmo que às vezes não seja reconhecido por isso. Alguns personagens elevam esses poderes ao máximo e se tornam deuses na Terra, verdadeiras máquinas de destruição, e são esses que vamos ver no vídeo de hoje. E vamos começar a lista com aquele que deve ser o mais popular na DC com esse poder, que é o Caçador de Marte. Sendo ele um dos personagens principais da Liga da Justiça e um dos mais poderosos, não tinha outro que pudesse abrir a lista de hoje. Mas aqui também vale um pequeno comentário, que é o fato dele ser um marciano e seus poderes serem provenientes da sua raça. Então nessa posição da lista, poderia colocar qualquer outro marciano, como os marcianos brancos ou a Miss Marte, mas como ele é o principal rosto da raça, ficará em primeiro lugar. Sendo ele o personagem tão participativo nos quadrinhos, ele é aquele que possui mais feitos. Mas para contextualizar quem não conhece tanto assim do personagem, J'onn J'onzz era um cientista e um líder respeitado entre seu povo, os Marcianos Verdes, que viviam pacificamente. Mas os marcianos tinham um inimigo mortal, os Marcianos Brancos, uma raça guerreira que queria o domínio do planeta. Em algumas versões, Marte foi destruída por guerras internas ou por um vírus que exterminou quase toda a população. Mas de qualquer forma, ele se tornou o último sobrevivente da sua espécie. Ele foi trazido para a Terra por acidente quando um cientista humano chamado Dr. Erdel criou uma máquina de teletransporte. O experimento transportou John diretamente para o nosso planeta, o que o deixou preso, já que ela se destruiu no processo. Assim, ele passou a se adaptar a uma vida na Terra, aprendeu a se transformar e assumiu a identidade do detetive J'onn J'onzz, usando seus poderes para ajudar os humanos. Com o tempo, ele se tornou um super-herói, adotando o nome de Caçador de Marte e se juntando à Liga da Justiça. Graças à sua fisiologia, ele possui inúmeros poderes, e não é exagero nenhum dizer que ele é um dos seres mais poderosos da Liga, contando com a capacidade de mudar de forma. Ele pode fazer isso para aumentar sua massa muscular, pode interagir com naves tecno-orgânicas e tem controle total da sua estrutura molecular, podendo sobreviver sem um coração batendo. Sua transformação é tão bem feita que nem seres com super sentidos como o Superman conseguem distinguir a diferença, o que faz o Caçador de Marte entrar para o vídeo de hoje. Mas continuando com o personagem da Liga da Justiça, Patrick O'Brien começou sua vida como um criminoso e ladrão, especialista em arrombamento de cofres, onde ele se deu muito mal durante uma tentativa de assalto. Ele e sua gangue foi cercado pela polícia e O'Brien caiu em tanque de produtos químicos. Ao invés de morrer, o que seria natural para qualquer pessoa, O'Brien percebeu que os produtos químicos tinham mudado seu corpo. Agora ele conseguia esticar, deformar e transformar o seu corpo de qualquer forma, o que fez ele mudar de vida, usando seus novos poderes para combater o crime como Homem Borracha. Ele não só é um dos melhores metamorfos dos quadrinhos, como também é um dos mais resistentes e com certeza o mais criativo de todos aqui da lista. Tudo que você puder imaginar, o personagem já se transformou, desde veículos, objetos, roupas e até animais. Particularmente uma das minhas preferidas é ele virando uma cobra gigante, esticando os dentes para ficarem igual às presas. O personagem já transformou seus braços em metralhadoras e pode não só aumentar seu tamanho, como também diminuir, cabendo dentro do cinto de utilidades do Batman, por exemplo. Como suas histórias são muito voltadas para o humor, isso dá uma liberdade tremenda dos desenhistas se soltarem, e isso garante a ele muitos feitos de alto nível com seus poderes. Mas continuando, em terceira, eu coloquei uma personagem não tão conhecida, que é a Yera Alon, que apareceu pela primeira vez como parte de um golpe contra a Legião dos Super-Heróis, uma equipe que é muito semelhante à Liga da Justiça, só que no futuro. Ela usou seus poderes de mudança de forma para assumir o posto de uma integrante do grupo, sequestrando e prendendo a original. No entanto, Yera não sabia que estava sendo usada para esse crime e ao descobrir a verdade, ficou arrependida. E apesar da confusão, o grupo de heróis aceitou a personagem como membro, onde ela até desenvolve um relacionamento com um dos outros heróis que compunham o grupo. Mas indo para o que importa, ela entra para a lista da mesma forma que o Caçador de Marte, por conta da sua espécie. Ela é uma Durlan, ou seja, uma alienígena do planeta Durla, uma raça que pode mudar de forma a qualquer momento, por qualquer período de tempo. Isso com pouca limitação de tamanho ou forma devido ao seu controle quase total da sua biologia molecular. A sua fisiologia está em um fluxo constante, o que significa que não há necessidade de assumir uma única forma. Tanto que no século 30, os planetas unidos exigiam que os Durlans tivessem uma forma padrão quando estivessem fora do mundo natal deles. Ela, como membro da espécie, pode se duplicar, criar objetos a partir do seu corpo, esticar e estender a sua forma, além de coisas mais básicas como transformar o tamanho, forma, cor e substância de seus corpos para imitar qualquer pessoa, criatura ou objeto no universo inteiro. E para finalizar com os personagens da DC, Basil Karlo era um ator de filmes de terror dos anos 40, muito famoso por interpretar monstros em filmes clássicos. Com o tempo, a sua fama desapareceu e ele foi substituído por atores mais jovens e por efeitos especiais, o que o deixou esquecido e obcecado por recuperar sua glória. Basil, ou Basil, pensando agora não sei exatamente como se pronuncia, mas tanto faz. Ele se submeteu a um experimento ilegal com uma substância chamada protoplasma de cara de barro. O experimento deu errado e o transformou em um monstro de barro vivo, com habilidades incríveis de metamorfose. Mas ele se tornou muito instável mentalmente pela combinação de coisas que aconteceu a ele. Ele ainda se vê como um ator, muitas das vezes recitando falas de filmes ou tentando atuar na vida real. Ele também passou a ter crise de identidade, pois ao se transformar tanto, ele começou a perder a noção de quem realmente é. E isso gera momentos onde ele implora por ajuda ou tenta se redimir, mas sempre acaba voltando para o crime. Quanto à sua metamorfose, ele é mais um que copia tão perfeitamente que kryptonianos têm dificuldade de identificar, mesmo com seus super sentidos. Suas formas costumam ser muito úteis até mesmo para vilões, principalmente o Chapéu
papeleiro louco, que usa o personagem para se passar por ele e fugir da prisão com certa frequência. Inclusive a gente vê muito isso nas animações da DC também. O seu controle corporal permite criar armas a partir das suas mãos, sendo geralmente martelos e lâminas, assim como animais e alterações de forma e tamanho. Esse aqui, na minha opinião, é um dos personagens que mais força o Batman a atuar como um detetive, já que ele pode se parecer como qualquer pessoa, qualquer animal ou qualquer objeto, mas é muito raro o Batman não perceber isso. Mas enfim, indo para o quinto da lista, e agora com um personagem da Marvel, eu coloquei o Venom. Por incrível que pareça, muitos se esquecem ou não sabem que o Venom, juntamente com toda a raça dos Clintar, são grandes metamorfos. Esse poder foi muito mais explorado pelo Ed Brock do que pelo Peter, principalmente nos primeiros anos dos dois personagens juntos. Curiosamente, o que os uniu foi o ódio mútuo pelo Homem-Aranha, e graças ao Venom saber sua real identidade, por ter sido ligado a ele, faz dele uma grande ameaça ao herói. Como eu mencionei antes, o Venom é um membro da raça Clintar, e ele tem e fornece muitos poderes aos seus hospedeiros, como aumento de força, regeneração, geração de teias orgânicas, escalar paredes e mudança de forma. Ele pode mudar a sua forma sem necessariamente alterar a aparência, como ele faz diversas vezes nos filmes e principalmente nos jogos. Nas HQs é bem parecido, com ele se esticando, criando tentáculos, criando formas de bocas, garras afiadas e por aí vai. Ele ainda pode alterar o seu tamanho e também alterar a sua cor e textura como forma de camuflagem. Ele tem um controle tão refinado desse poder que ele já se passou como um policial, um cientista, já alterou várias vezes sua roupa para perseguir o Peter Parker e até mesmo virou uma freira. Claro que o Ed Brock não foi o único hospedeiro do Venom, e ele também tem outros feitos com outros personagens. Nas mãos do Flash Thompson, por exemplo, o Venom também coleciona algumas transformações bem legais, como por exemplo, criar asas, se transformar em um planador, pode formar armas a partir do seu corpo, pode se transformar em outras pessoas e até mesmo se transformar em uma nave espacial. Por mais que pareça bem mais um submarino do que uma nave, mas ele pode. Assim como eu comentei em outros personagens da DC, sua transformação é tão boa que engana super sentidos, e nesse caso, quem já foi enganado foi o Wolverine. E enganar um dos melhores farejadores e rastreadores de toda a editora não é pouca coisa, o que coloca o Venom na lista de hoje. E continuando com as raças alienígenas metamórficas da Marvel, os Skrulls são os principais quando se trata da área de mudança de forma. E olha, eles são muito antigos, surgindo na HQ Quarteto Fantástico número 2 em meados de 1962 e são constantes nas HQs até os dias de hoje. Eles vêm do planeta Skrullos, na galáxia de Andrômeda, e fazem parte de um império intergaláctico e estão há milênios em guerra com os Kree, outra raça poderosa do universo Marvel. Quase 1 bilhão de anos atrás, os Celestiais chegaram e fizeram um experimento nos Skrulls. Eles produziram 3 raças: os Eternos, que eram imortais, os Normais, que eram capazes de eventualmente evoluir para seres semelhantes aos Celestiais, e os Deviantes, que receberam poderes naturais de metamorfose, um processo que lembra bastante o que aconteceu com a raça humana e os Celestiais na Terra. Mas aí você deve estar se perguntando, por que nunca vimos os Eternos e os Normais nas HQs da Marvel? Apenas vemos aqueles que têm metamorfose. E isso é bem simples. Após a partida dos Celestiais, os Deviantes exterminaram os outros 2 grupos e todos os Skrulls vivos são descendentes da linha Deviante. Os seus poderes de metamorfose ajudaram na partida dos Skrulls para o espaço, até mesmo na diplomacia espacial, se transformando para se assemelhar à raça que encontravam. Mas caso fosse necessário entrar em guerra com alguma dessas raças, seus poderes vinham bem a calhar também. Os Skrulls são capazes de usar as suas habilidades de mudança de forma para formar armas com parte dos seus corpos, além de serem espiões astutos devido à sua habilidade de imitar sons e vozes. Se isso não fosse perigoso bastante, ainda são seres de extrema inteligência, conseguindo manipular geneticamente membros da própria raça para evoluir seus poderes. Alguns Skrulls, que ficaram conhecidos como Super Skrulls, imitam tão perfeitamente que podem copiar poderes, mas tem uma série de pormenores aí, então não é bem a vontade deles que eles fazem isso. Mas continuando com a sétima, outra personagem que raramente é lembrada pela mudança de aparência é a Kamala Khan, a atual Miss Marvel. Kamala é uma adolescente paquistanesa-americana que era uma grande fã de super-heróis, especialmente a Capitã Marvel. Uma noite após ela sair escondida para uma festa, Kamala é envolvida pela névoa terrígena, que é uma substância que desperta genes inumanos adormecidos na humanidade. Com o despertar dos seus poderes, ela tem uma visão alucinante dos Vingadores que falam com ela em Urdu, sua língua nativa. Eles perguntam quem ela quer ser e ela responde que quer ser como a Capitã Marvel, e quando acorda, descobre que se transformou na antiga versão da Miss Marvel, com cabelos loiros e uniforme clássico. Aos poucos, ela percebe que pode alterar a sua aparência e corpo, alongando-se e mudando de tamanho. No começo, Kamala tenta imitar Carol Danvers, acreditando que precisa se parecer com uma heroína loira para ser aceita, mas conforme ela vai lidando com seus poderes e salva uma amiga de um sequestro, percebe que precisa ser ela mesma e que ser a Capitã Marvel é bem mais desconfortável do que parece. Ela abandona a aparência loira e adota sua própria versão de Miss Marvel, criando um traje inspirado em uma roupa tradicional paquistanesa. Além da mudança de aparência, ela pode aumentar e diminuir o seu tamanho para proporções gigantescas e minúsculas, sem um limite conhecido para isso. Ela também pode aumentar e diminuir seletivamente qualquer parte do corpo, embora prefira aumentar o tamanho dos punhos e o comprimento das pernas para que possa viajar grandes distâncias em um curto espaço de tempo. Infelizmente, ela não tem muitos feitos de mudança de aparência, só se transformando na mãe e na Capitã Marvel, meio que abandonando esse poder, mas já é o suficiente para poder entrar aqui na lista, mesmo sendo uma figura menor que os demais. E novamente fechando uma
lista graças aos seus poderes sensacionais, eu coloquei a Mística, uma das minhas grandes apostas do que será oficializado como Ômega. Pouco se sabe sobre a verdadeira origem da personagem. Por muito tempo ela foi rotulada apenas como uma terrorista mutante com poderes de transformação, mas mesmo com todo esse mistério, sempre teve um detalhe que sempre chamou a atenção: ela é muito velha. Ela já era uma adulta no final do século XIX, vivendo ativamente em uma época que precede quase todos os grandes personagens da Marvel. Claro que tem uma galera que veio antes dela, como o Senhor Sinistro, o Apocalipse, o Thor, mas ainda assim ela é consideravelmente bem velhinha. Ela viu de perto os eventos mais marcantes do mundo, interagiu com figuras históricas e também com ícones da própria Marvel, como o Wolverine, antes mesmo dele entrar oficialmente para o jogo dos heróis e dos vilões. O que torna a personagem tão especial é o seu dominante poder de metamorfose celular psíquica. Ela não só muda de aparência, ela reestrutura sua biologia inteira em segundos. Pode imitar qualquer pessoa, seja humano, mutante, alienígena ou qualquer outro ser com forma humanoide ou semi-humanoide. E tem mais, existem pistas nos quadrinhos de que seu cérebro pode se redistribuir pelo corpo, o que explica por que ela sobrevive a ferimentos fatais, até mesmo tiros na cabeça. E nas HQs mais recentes protagonizadas por ela, a Mística rompeu todos os limites conhecidos dos seus poderes. Em uma missão de infiltração, ela precisou se passar por ninguém menos que o Magneto. E até aí normal, mas a situação saiu do controle, sentinelas atacaram e foi aí que ela sem querer despertou o uso dos poderes do mestre do magnetismo, aquele que ela estava copiando naquele momento. Se isso não for indício de que ela atingiu um novo patamar de poder, então não sei mais o que falta. Talvez só a Marvel bateu o martelo e dizer o que todo mundo já percebeu: a Mística é sim uma mutante de nível Ômega. Mas se você quiser saber mais sobre isso, assiste lá o meu vídeo de mutantes que mereciam ser nível Ômega, onde eu abordo essa parte um pouquinho melhor. Mas esse foi o vídeo de hoje. Se curtiu, deixa o like aí embaixo para ajudar o canal a continuar crescendo, se inscreve e manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos. Valeu e até a próxima!